Nós acabamos de declarar que o nosso Deus é um Deus que mudou a nossa história, que mudou o rumo da nossa vida. E nessa noite nós vamos ter a oportunidade de ouvir alguns irmãos testemunharem disso que a gente acabou de cantar, de um Deus que muda vidas, um Deus que muda histórias. E nessa profissão de fé, nessa oportunidade que os irmãos terão aqui de abrir o coração e contar um pouco da sua história, nós estaremos acompanhando a confissão de fé, a profissão de fé. E eu queria nessa noite fazer uma breve reflexão com os irmãos sobre a importância de professarmos a nossa fé, de não apenas crermos, mas de falarmos abertamente sobre aquilo que cremos. E eu queria convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias e abrir junto comigo na carta aos Romanos, no capítulo 10, faremos a leitura de dois versículos, versículo 9 e o versículo 10, onde o apóstolo Paulo vai nos apresentar uma das primeiras confissões de fé, ou uma das mais famosas. A palavra do Senhor nos diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Esse texto nos é apresentado então uma condicional. E a condicional é: se fizermos algo, teremos um resultado. Dando a ideia também que se não fizermos esse algo, o resultado não vai fluir daquela maneira que nós esperamos. E o que é que o texto então nos incentiva a fazer? Se nós confessarmos, e aí aparece então essa expressão que Jesus Cristo é Senhor, se confessarmos que Jesus Cristo é Senhor, essa primeira expressão, Jesus Cristo é Senhor, traz uma ideia muito importante para o primeiro século ali da igreja cristã, onde se tinha a figura de um imperador, a figura de um rei, e esse rei era apresentado como Kyrios, como o Senhor, aquele que governava sobre tudo. E os cristãos, ao declararem abertamente que Jesus era o Senhor, era o Kyrios, era o imperador, estavam dizendo para todo mundo à sua volta que eles não viviam apenas sobre o regime daquele reino, daquele imperador, mas que eles estavam debaixo de um outro senhorio. Enquanto o povo judeu buscava uma emancipação, uma independência, começar de novo a governar o seu próprio povo, fugindo ali do regime romano, os cristãos surgem com uma outra metodologia, não mais buscando uma independência política, não mais buscando independência territorial, mas declarando publicamente que cada indivíduo daquele estava sujeito, submisso à vontade de um Senhor que era soberano sobre todas as coisas. E dentro dessa profissão de fé que a gente acabou de ler aqui, não bastava você crer em seu coração nisso, ou você professar, era necessário você professar também com a sua boca. Mas não para na expressão Jesus Cristo é o Senhor. O avanço desse texto vai nos falar a expressão que Deus o ressuscitou dos mortos. O que é que a igreja do primeiro século estava dizendo ali? Eles estavam dizendo publicamente que acreditavam que um homem veio a esta terra aqui, habitou entre eles, estabeleceu todo o seu manifesto de ideias, as pessoas creram naquelas ideias, mas aquele homem morreu pela força do Estado. Só que a grande ideia que gira em torno desse texto é que aquele homem não ficou morto. A base da fé cristã consiste em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos.
O apóstolo Paulo fala na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, que se nós não cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, a nossa fé é nula. Então, nos primórdios das confissões de fé, nós encontramos então essa expressão, que Jesus é Senhor e que Ele ressurgiu dos mortos. A partir do momento em que nós cremos e professamos isso, a palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos. A salvação, ela está interligada com essa responsabilidade humana de crer e declarar publicamente o motivo da sua fé. O texto do verso 10 vai nos dizer o seguinte: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Nós sabemos que a salvação acontece na vida de um cristão por meio de um ato, não é um processo. Ela acontece em um instante. E esse instante é a somatória de duas coisas. Aquilo que nós chamamos de justificação por meio da fé, que é quando os nossos pecados, que nos traziam então um cenário de escravidão e de dívidas, são perdoados. E isso acontece no ato da salvação. E juntamente com essa justificação, ou justiça, como o texto nos apresenta, nós somos então apresentados a uma nova estrutura de vida, onde eu e você somos regenerados, redimidos para uma nova vida. E o texto vai dizer então, que com o coração nós cremos para sermos então justificados, a justiça de Deus ser estabelecida em nossa vida, mas com a boca nós professamos para a salvação. E essa salvação aqui, nós entendemos uma restauração de vida, uma remissão de vida. Sabe, mais do que crer no coração, é necessário abrirmos a nossa boca e declararmos publicamente a razão da nossa fé. Porque muitas vezes não há uma coerência entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, cremos no coração, com aquilo que nós fazemos e falamos. E é por isso que é tão importante essa dualidade que o texto nos apresenta. Porque muitas pessoas acreditam que basta crer. Basta você crer no seu coração. Mas eu preciso te dizer, meu amado irmão, que a nossa fé gera em nós um estilo de vida que é expresso por meio da santidade. A nossa fé gera em nós um estilo de vida que faz com que eu e você venhamos a agir de maneira caridosa, de maneira generosa, de uma maneira que agrada ao Senhor. O nosso comportamento muda. Não é simplesmente uma ideia que surgiu na nossa cabeça nova. É um novo estilo de vida. Uma coisa sou eu crer no meu coração e mudar as minhas ideias. Outra coisa é mudar as minhas ações. E todos nós sabemos que mudar ação e mudar comportamento não é algo fácil. É algo extremamente desafiador. Talvez seja mais desafiador do que mudar de ideia. Mas o fato é, a partir do momento em que eu e você tiramos do íntimo do nosso coração essa profissão e externamos isso para o público, nós estamos então nos comprometendo com a nossa própria palavra. Eu me lembro quando aceitei a Cristo e eu vivia uma dualidade com o Senhor, e eu orava e dizia: Senhor, eu caio sempre nos mesmos erros, e está sendo tão difícil. E a partir do momento em que eu na igreja levantei a mão e disse: não, a partir de hoje eu quero me comprometer com o Senhor. No outro dia eu cheguei na escola e preguei para uns amigos meus, e o fato de ter professado a minha fé me fez criar um comprometimento ainda maior com o Senhor e com aquelas pessoas que estavam me ouvindo. O apóstolo Paulo vem explicar isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, quando ele diz que esmurra o seu próprio corpo e faz dele o seu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não venha a ser encontrado em falta. A ideia que nós temos aqui então, é que nós precisamos testemunhar publicamente, professar a nossa fé, externando aquilo que nós cremos, para que as pessoas possam também crer
nestas mesmas convicções que nós iremos apresentar, mas acima de tudo, para testemunharmos a mudança que está acontecendo não apenas no interior, mas no nosso exterior. Porque o Evangelho transforma a nossa vida por completo. Ele transforma o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar. Ele transforma até o nosso ciclo de relações. O Evangelho nos dá literalmente uma nova vida. E é nessa salvação que nós cremos. É por isso que nós declaramos hoje que Jesus Cristo é o Senhor. E que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E nós declaramos isso com o coração para sermos justificados e professamos com a nossa boca, alcançando a remissão dos nossos pecados, da nossa vida, na certeza de que, quando fazemos esse testemunho público, nós estamos proclamando que aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário continua operando hoje. Continua transformando vidas, continua fazendo milagres, continua oferecendo salvação e acolhimento a todo aquele que invocar o seu nome. Feche teus olhos nesse momento, curva a tua cabeça, coloca o teu coração diante do Senhor. Pai bondoso e querido, eu quero te agradecer pelo teu senhorio sobre nossa vida, te agradecer porque Jesus Cristo verdadeiramente é Senhor sobre as nossas vontades, é Senhor sobre a nossa carne, é Senhor sobre o nosso falar, sobre o nosso andar. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, na certeza de que Ele é o Filho de Deus, e com o coração grato, porque nesse ato de entrega nós recebemos uma nova vida, nós recebemos o perdão do pecado, e a partir de hoje, Deus, os nossos lábios são santificados, os nossos passos são santificados em Ti. Hoje nós podemos declarar para todo mundo à nossa volta, o Deus que muda a nossa história. Fala conosco nessa noite, Pai, nos inspira por meio de cada testemunho que aqui ouviremos. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.